catástrofes, como muita gente diz. Muitas vezes acontece catástrofes no mundo e as pessoas dizem: é o Apocalipse. Não, é apenas um trombeta tocando. Aleluia. E você vem aprendido que Cristo se revela à igreja, como Ele se revela à igreja, a maneira que o mundo enxerga Cristo, só pode enxergar Cristo. Você percebeu que Cristo exorta a igreja, corrige a igreja, mostra a ela as dificuldades, diz a ela qual é a cura. Você percebeu que no trono há um Deus que controla todas as coisas. Nesse trono está assentado o Todo-Poderoso, que tem um livro na mão. Esse livro não é o livro da vida, de Apocalipse capítulo 20. Ou seja, é o livro do futuro, das coisas que hão de acontecer. Você descobriu também que aqueles que estão debaixo do trono de Deus são os salvos, aqueles que morreram em Cristo. Você aprendeu quem resistirá ao grande dia da ira de Deus. Você sabe agora quem é que vai resistir o dia da ira de Deus. Você também aprendeu as trombetas. Você aprendeu os selos, a quebra dos selos, como acontecerá, o que cada selo significa. Você aprendeu as trombetas, você aprendeu as 4 primeiras trombetas, você aprendeu o primeiro ai, o segundo ai, e agora o terceiro ai. Não, agora é o segundo ai, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Ou seja, você vai aprender sobre o terceiro ai. O primeiro ai, você viu que foi quem foi abalado foi a natureza, o mar, a terra, os astros foram desinstalados. Na segunda trombeta, você aprendeu que foi dada ao homem, aos demônios. Você viu que na segunda trombeta que foi libertado demônios de uma parte a outra das extremidades. E a esse demônio foi dado o poder de atormentar os homens, com o propósito de arrependimento. O propósito de Deus na vida do homem, de dor, sofrimento, é trazê-lo ao arrependimento. Aleluia. Detalhe, com misericórdia. Mas pastor, como é que Deus fere alguém de um câncer porque ama? Para você se arrepender. Aleluia. É porque nós estamos mistificando Deus. Ele é um Deus que fere. Ele é um Deus que com apenas um mover da sua mão ele mata. Ele é um Deus que mandou Moisés matar os filhos de Israel. Passe todos a espada. E naquele dia caíram 18.000 da tribo. Aleluia. Israel. Detalhe, foram os levitas. O tribo dos levitas não era coisa boa não. Quando disseram, para matar, ei, vem pra cá. Detalhe, vamos ter um propósito para você o quê? Matar os irmãos de vocês. Para matar os seus irmãos, conta conosco. Ele foi o que eles fizeram. São idólatras. O que ofendeu o nosso Deus vai morrer. E naquele dia do povo de Deus, que eles mesmos mataram, caíram 18.000. Aleluia. Então não brinque com Deus. Aleluia. Se você tem brincado com Deus, está na hora de levar Deus a sério. Amém. Amém. Vamos lá, a terceira trombeta, senão eu vou só o sangue. Olha como é que amém? Amém. E você aprendeu que foi dada na segunda trombeta poder de matar uma terça parte da população. Pode sentar, viu? Amém. Foi dado poder para matar. Quem deu esse poder? Não foi Satanás, foi Deus. Quem deu o poder a Satanás e aos seus demônios para matar uma terça parte da população. Chegaram a arredondar o número aí, mas não me lembro. Então vamos começar o terceiro ai. Só que não é o terceiro ai. É um prelúdio. Baixa um pouquinho. O terceiro ai ele não vai começar agora. Pode baixar.
para depois vir o terceiro ai. Então o terceiro ai vai ficar para outro dia. Porque você percebe que Deus, antes de entrar em juízo, ele dá um antepasto, ele dá um momento para que trazer você ao arrependimento. E não é diferente. Hoje você vai aprender algo interessante. O nome dessa palavra hoje é prelúdio. Ou seja, é algo que antecede o terceiro ai. Ou seja, é um intervalo entre o segundo ai e o terceiro ai. Aleluia. Vamos lá. Capítulo 10. Até o versículo 11. Amém? Amém. Então eu vi outro anjo poderoso que descia dos céus, e ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris em cima da sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho, presta atenção nesse livrinho que é nele, que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado como um rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele, ou não escreva o que disseram os 7 trovões. Não escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra e tudo que neles há, a terra e tudo que neles há, e o mar e tudo que neles há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar nos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim que me aproximei do anjo, lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti com que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Aleluia. Você vê como é lindo o Apocalipse. Você não entendeu buiúfas do que eu falei. O meu livro? Mas você vai entender. Glória a Deus. Amém? Amém. Presta atenção. Eu falei que quanto mais for passando o Apocalipse, quem não pegou lá no início agora começa a flutuar. Começa a aparecer uma esponja no meio do mar. Não entende nada. Porque alguém pode dizer que entendeu aí? Aleluia. Glória a Deus. Bom, aí está o capítulo 10. Ou seja, eu vou chamar de prelúdio este capítulo 10. Porque é algo que antecede a 7ª trombeta. A 7ª trombeta não tocou. O terceiro ai não foi ouvido. E o que aconteceu aqui? Ou seja, o primeiro ai, o poço do abismo foi aberto, soltos os demônios para atormentar a terra e os homens. O segundo ai foi dada a ordem com adendo a mais, para matar os homens. Ou seja, trará algo doce e amargo antes da 7ª trombeta. Ou seja, para que você entenda, versículo 1: então vi um anjo poderoso que descia dos céus, e ele estava envolto em nuvens, e havia um arco-íris em sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas como coluna de fogo. Aqui, eu acho que alguns pensaram: é Jesus Cristo aí. Não é não? Fica aí. É Jesus Cristo. Por quê? Porque olha a semelhança
desse anjo com Cristo. Olha a semelhança, poderoso. Face que brilha como o sol, está lá em Apocalipse. Pés como de fogo, está lá dizendo que os seus pés são de bronze polido, como polido em fornalha. Só que não é Jesus. Por quê? Porque ele vai toda a palavra, toda a conjunção da teologia e da teofania de Deus. A palavra teofania é quando Deus não vem em forma de Deus, mas disfarçado de anjo, de nuvem, fumaça, fogo consumidor, sarça que queima, mas não se consome. Ali é a teofania, mas aqui não é a teofania de Deus. Aqui não é Cristo disfarçado, aqui é um anjo de verdade. Aleluia. Aqui é um anjo glorificado. Aqui é um anjo que não perdeu a sua forma, como os anjos que foram caídos do céu. Os anjos são poderosos. Eles só não se igualam a Deus. É tanto que Deus, Jesus, quando vai falar de Deus, ele vai dizer: olha, tá vendo Satanás? Ele era a estrela da manhã, formoso, poderoso. Então, anjo é algo criado por Deus. São seres criados por Deus na esfera espiritual. Ou seja, mas eles são ministros de Deus. Ou seja, eles são seres dada a ordem de Deus, a execução de Deus. Até os demônios caídos, eles estão sobre a ordenança de Deus. Aleluia. Porque você percebe que a Satanás, ao anjo caído, foi dada o poder. De quem foi dado esse poder? De Cristo. Foi Cristo que deu esse poder a ele, para afligir os que perseguem a igreja, para afligir os ímpios, para afligir os incrédulos, os desviados, todos aqueles que não querem receber como Senhor. Glória a Deus. Ou seja, são ministros de Deus em execução do juízo. Perceba que aí, esse anjo ele está aí para executar algo. Mas não é o Cristo. Porque no Apocalipse, anjo não é a teofania de Deus, é executores de Deus. Quando Jesus está no deserto, tentado, quando ele sai, quem é que serve ele? Um anjo. Ou seja, anjos são aqueles que são executores das ordenanças de Deus. Aleluia. Como está lá em Hebreus, vamos lá, lemos lá, dá uma passeada na Bíblia. Glória a Deus. Né? Hebreus capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia. Quem foi que ele livrou do assalto? Não foi Jesus, irmão. Foi anjos. Aleluia. Glória a Deus. Anjos executores para proteger, enviados por Cristo para poder proteger aqueles que estão destinados a herdar o céu. Ou seja, você não está só, filho. Aleluia. Você tem que saber e perceber que Deus tem enviados para proteger. A Bíblia ainda vai ousar a dizer, com toda a autoridade, a dizer que ainda que estejam uma terça parte de anjos que perderam a sua glória, querendo lhe matar, lá em cima tem 3 vezes mais aqui do que aqui embaixo. Aleluia. E esses estão rodeando você, para que os anjos caídos não lhe cefem a vida. Glória a Deus. Ou seja, Salmos 103, só para você saber o que é anjo, né? Salmos 103, Glória a Deus. Aleluia. versículo 20. Aleluia. Aleluia. Isso aqui dá uma.
aqui, né? É. 113. 3. Ué, estou aqui no 104. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Aleluia. Toda ordenança que sai da boca de Deus. Por isso que o Satanás tem tanta inveja de você, que ele vai dizer para Jesus, não está dizendo lá aos anjos darem ordem ao teu respeito? Quem sabe onde é esses salmos? Salmo 91. Para expulsar demônio. Ou seja, poderosos são os anjos, porque eles manifestam a glória de Deus. Ou seja, versículo 1 vai falar de um anjo forte. Quem é esse anjo? Ele veio da presença de Deus com uma mensagem. Ele não é o Cristo. Ele é um anjo que veio da presença de Deus a trazer uma mensagem. Ou seja, anjo, não é o Cristo. Ou seja, pois anjo não é digno de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo, parece que Deus é tremendo. Porque você sabia que já existe adoração aos anjos? Uma igreja aí que venera anjos, sabia disso? Tem anjos como, ou seja, ele não unge mais presbítero, é querubim, serafim, Diógenes, só o sangue. Mas, como é que vai ser as mulheres? Não sei. Querubinha. Se fosse aí, o que, Angélica? Ou seja, anjo é anjo, não é o Cristo, mas ele traz a semelhança de Cristo. Ou seja, ele vem trazer uma mensagem, e a mensagem é a sua aparência. Interessante, a mensagem do anjo está na sua aparência. Aleluia. Ou seja, veja que esse anjo está envolto de nuvens. No Salmo 104, coladinho aí, o 103, versículo 3, vai dizer que Deus põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, e faz das nuvens sua carruagem e cavalga sobre as asas do vento. Ou seja, veja que a palavra nuvem, ela sempre está envolta em Cristo. Mas esse anjo, ele não é Cristo. A aparência dele traz uma mensagem. Ou seja, este anjo, ele se assemelha a Cristo porque traz uma mensagem. Lembre-se do capítulo 4, quando Deus vai falar da misericórdia do arco-íris. Veja que em volta da sua cabeça está um arco-íris. Ele está trazendo aí misericórdia. Ele está falando que esse anjo está trazendo a mensagem que Deus ainda opera em misericórdia. Ele ainda concede oportunidade e misericórdia àqueles que querem se arrependerem. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo com suas línguas feridas, vós ainda blasfêmia contra o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ou seja, misericórdia e graça para arrependimento. Veja que o seu rosto é como um sol. Ou seja, também fala na Bíblia que o rosto de Cristo brilhará como um sol, do Cristo glorioso. Ou seja, ele está trazendo aqui a mensagem de que esse anjo é enviado por aquele que é glorioso, por aquele. Veja que esse aí, ele está falando que não é mais o Cristo que está na cruz, sangrando, perfurado, com seus olhos bogados de sangue, sem conseguir abrir. Ou seja, ele está falando que esse Cristo aqui é o glorioso, poderoso, aquele que nós não precisaremos mais da luz. Ele será a nossa luz, ele será o nosso alimento. Veja que as suas pernas, como está lá no capítulo 1, são como pés de bronze, que foram filtrados na fornalha como bronze polido, mostrando o poder de Deus, que esmagará os inimigos, que esmagará os inimigos da igreja, que esmagará todo aquele que não o aceitou. E nós estamos chegando num lugar perigoso, nas taças, aonde a Bíblia diz que o sangue dos incrédulos baterá no rosto do cavalo. Estamos chegando nas 7 taças da ira de Deus, e essas taças serão terríveis. As trombetas estão tocando.
O fim é as taças. Você não tem as trombetas não. Se arrependa. A trombeta está tocando para tu se arrepender. Então aproveita aí. Ou seja, falando do seu poder, de sua majestade, Ele esmagará todos os seus inimigos, como está escrito, e Ele colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 2. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 10. Aleluia. Amém? Amém. E ele segurava um livrinho. Eu acho engraçado. Um livrinho. Eu segurando um livrinho. Mãe segurando um livrinho. Mas você vai ver já já esse livro que significa. Ele segura um livrinho. E esse que estava aberto em sua mão. Esse livrinho aqui, eu não vou explicar agora não. Vou deixar para o final. Aleluia. Amém? Amém. Vou até pular aqui. Glória a Deus. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu-lhe um alto brado. Quando ele coloca aqui o pé no mar e outro na terra, aqui é o anjo reivindicando a criação. Aqui o anjo está tomando posse, como diz os cristãos das prosperidades, tomando posse da terra. Por quê? Porque o mundo hoje cogita a não crer que Deus criou todas as coisas. Ele crê no criacionismo. Pegue o livro do seu filho e lá não tem que Deus criou nada. Lá tem que as coisas evoluíram. Lá está dizendo que o homem evoluiu do macaco, que a terra foi formada de uma explosão. Mas aqui esse anjo, nesse dia, ele está requerendo a terra. Aleluia. Nesse dia, ele está reivindicando toda a criação. Tudo que foi criado, ele está reivindicando. Ele coloca um pé no mar e na terra, dizendo: tudo isso pertence a Deus. Aleluia. Aleluia. Derrubando toda mentalidade, conhecimento, filosofia do criacionismo. Nós somos cristãos e para nós fomos criados, feituras de Deus. Glória a Deus. Quem evoluiu do macaco foi ele lá, a gente não. Quer sair agora, Livinho? Segura aí. Aleluia. Ou seja, como está lá o seu pé esquerdo para reivindicar a propriedade da humanidade, da terra. Ou seja, veja que tem um capítulo, um versículo em Romanos que diz que a terra geme para a vinda do Filho de Deus. A terra geme. Você sabe por quê? Porque a terra, quando o Filho de Deus se revelar, sabe o que a terra vai fazer? Ela vai pegar todos aqueles que morreram e vai chegar assim e vai dizer: Deus, tá aí eles, julgue-os, porque eles nos afligem todo o dia. Porque o sangue que é derramado, onde é que ele seca? Na terra. A terra o absolve. Ou seja, somos forçados a crer nesse criacionismo. Aqui o anjo mostra que o Deus do juízo reivindica a terra. Ele é o dono da terra. Foi ele quem a criou. Então é dele. E esse anjo está reivindicando isso. Amém? Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Tem alguém daí? Amém. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Ou seja, o anjo bradou. Aqui é a voz do juízo, que está lá em Amós 3,8. Vamos lá. Que foi que essa voz falou? Amós 3,8. E o leão rugiu. Quem não o temerá? O Senhor, o soberano, falou:
quem não profetizará? Aleluia. Ou seja, o que esse anjo falou? O soar das trombetas. Ou seja, primeira trombeta, a terra foi afligida. Segunda trombeta, mar. Terceira trombeta, rios. Quarta trombeta, os astros. Quinta trombeta, os homens. Sexta trombeta, tormento. Sexta trombeta, morte. O prelúdio da sétima trombeta é esse agora. Ou seja, para quê? Para que todos os homens sejam indesculpáveis. Aleluia. Para que os homens, as trombetas elas vêm tocando, avisando do juízo de Deus, para que você diga, eu não ouvi. Para que você diga, o pastor não me ensinou. O que tem de pastor que vai para o zinho só por causa disso. Porque todo pastor, ele é culpado por aquilo que ele deixa de pregar. Ele é culpado. Da mesma forma que ele é culpado por aquilo que ele prega, ele também é culpado por aquilo que ele deixa de pregar. Eu não vou pregar isso para não ofender o irmão. Pedro vai dizer, mais vale agradar a Deus ou aos homens? Aleluia. Aleluia. Ou seja, para que todos se tornem indesculpáveis, como está lá em Romanos. Por que nós nos tornamos indesculpáveis? Porque somos tentadores, murmuradores, nós somos inimigos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, veja que o verso 4 e 5 do capítulo 10, quando o anjo fala, o que foi que saiu da boca do anjo? Então, não, hein? Vamos lá. Quando ele bradou, os trovões falaram. E logo que os trovões falaram, eu estava para escrever. Mas ouvi uma voz dos céus que disse, não cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Opa! Perceba que aqui, quando os anjos falaram, quando o leão bradou, os 7 trovões falaram. João entendeu o que eles falaram. Veja que o anjo vai dizer, epa, você entendeu, mas não escreva. E aqui é aquilo que eu sempre digo, né? Eu não ouso jamais tentar interpretar aquilo que Deus, nem inventar aquilo que Deus não me deu autoridade. Se João, que foi arrebatado, esteve lá, não ousou revelar, quem sou eu? Mas há homens orgulhosos, presunçosos, mais amantes, que seguem os seus próprios ventos, que ousam interpretar isso. Mas o anjo disse, não escreva, não revele. E eu tenho sempre aquela filosofia que vocês sabem, né? Aonde Deus se cala, eu me calo. Aonde a Bíblia não tem voz, eu também não tenho voz. Eu não invento. Aleluia. Então, se Deus mandou não falar, não é para falar, acabou. Porque veja que João já ia escrever. Você lembra lá, quando Jesus arrebatou João, ele disse o quê? Todas as coisas que vê, essas coisas, escreva. Mas aqui ele disse, não escreva o que os anjos falaram. Porque tem coisas, irmão, que não é apto, não está discernindo aos nossos corações. Lembra lá quando ele diz, quando Pedro e Paulo vão perguntar, Paulo, onde era que você estava? Ele diz, rapaz, se no céu não sei, se no corpo não sei, se fora dele eu não sei, mas fui arrebatado ao terceiro céu e vi coisas inefáveis. Vi coisas que não é lícito falar. Aleluia. Mas tem homens que ousam falar, mas eu prefiro obedecer. Se Deus diz para não falar, João está mais que certo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aleluia. Ou seja, mas veja que João entendeu o que o anjo falou. Ele não foi autorizado a escrever. Ou seja, os relâmpagos e trovões, juízo. Relâmpagos e trovões, juízo. Ou seja, Deus não quis revelar. Por quê? Não temos autorização para inventar nem especular, pois Deus não quis revelar. Cabe a Deus saber. Aleluia. Quando perguntaram, Senhor, qual é o dia da qual é o grande dia do Senhor? Ele diz, epa, aí você já quer saber mais. Isso só pertence ao meu Pai. Glória a Deus.
Ou seja, versos 5 e 7, o anjo faz uma declaração, ele faz um juramento. Que juramento é esse? Vamos lá, verso 5. Então o anjo que tinha visto em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou, por aquele que vive para todos sempre. Tem gente que diz, mas diz que é proibido jurar, mas o anjo jurou. O anjo ergueu as suas mãos, ele ergueu sua mão direita. Você sabe por que mão direita, irmãos? Sabe por que mão direita? Porque a mão direita, quando Deus ia impetrar bênção sobre o povo, o profeta levantava, o sacerdote levantava a mão direita. Quando Deus ia impetrar juízo, ele levantava a mão esquerda. Então a mão direita eu creio que é coisa boa, não é coisa ruim não. Amém? Amém. Ou seja, veja que o anjo faz um juramento. Ou seja, que juramento é esse? Vamos lá acompanhar. Ele levantou a mão direita do céu e jurou, por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra e o que nela há, a terra e tudo que nela há, e o mar e o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Aqui é uma resposta de Deus às orações dos santos. Quem lembra? Você lembra lá? Quando os santos perguntaram: Senhor, até quando? Até quando o Senhor não julgará as nossas questões? Até quando o nosso sangue não será vingado? Ele jurou, o anjo, por aquele que está no céu, por aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há, por aquele que criou o mar e tudo que nele há, que não haverá mais demora. A taça da ira de Deus, a sétima taça virá, abrindo, a sétima trombeta virá, abrindo as taças do Apocalipse. Ou seja, não há mais demora, o tempo do fim. Ou seja, Deus respondendo nas orações dos santos. Ou seja, versos 5 e 7 é a declaração do anjo fazendo juramento que não há mais demora. As 5 primeiras trombetas já passaram. E por que não há demora? Deus dando mais oportunidade aos homens em arrependimento. Coladinho aí, abra em 2 Pedro, porque Deus está dando esse intervalo. 2 Pedro. Veja porque Deus ainda está segurando, está dando esse prelúdio antes da sétima trombeta. Capítulo 3, no 9. Amado, escreva essa segunda. Amado, esta é a segunda carta que eles escrevem. Em ambas quero despertar as lembranças da sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, que os apóstolos lhe ensinaram. Antes tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo suas próprias paixões. Eles dirão que o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os seus antepassados morreram. Tudo continuará desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esqueceram de que há tempo pela palavra de Deus. Existem céus e terras, está formada da água, e pela água o mundo, daquele que foi submerso e destruído, pela mesma palavra dos céus e da terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo por que a sétima trombeta não tocou já? Você está entendendo? A sétima trombeta ela não tocou. É Deus
que é muito longânimo, paciente, para que você seja levado ao arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Veja que Deus o castigo é para os ímpios. Todo aquele que se converter até a sétima trombeta, ainda há misericórdia. Só que aqui a misericórdia ela não opera. Aqui é para que aqueles os desviados, aqueles que saíram por qualquer coisa, aqueles que abandonaram a casa do Pai por qualquer motivo, quando eles olharem o anjo com o arco-íris, eles se lembrem da misericórdia de Deus. Lembra que ele está falando aqui? Lembre no passado. O que foi que Deus fez? Encheu a terra de água, e pela água, e da água ao mundo. Aleluia. Da mesma forma, sem demora, ele virá. Aleluia. Veja que o anjo disse aqui o que? Não haverá mais demora. Glória a Deus. Não haverá mais demora. Aqui é como se Cristo estivesse se preparando. Palavras giram em torno disso, né? Prepara a tua igreja para te encontrar com o teu noivo. Prepara-te. O problema é que muitos estão surdos, cegos, não ouvem. Ou seja, acabou a longanimidade de Deus. Por isso o prelúdio da sétima trombeta, com a língua ferida, mesmo assim blasfêmia contra Deus. Verso 7, o mistério de Deus. Você sabe por que mistério? Porque tem um mistério no mundo que o ser humano tenta e não consegue. Até cristão quer ver um mistério no mundo. Você sabe por quê? Porque Deus existe e há tanta maldade no mundo. Você consegue saber? Consegue me explicar? Aí você vai dizer, não, é porque o povo não quer Deus, não é assim? É porque ninguém quer se converter, é assim que você vai dizer. Nesse dia você saberá os mistérios de Deus, aquilo que Deus não revelou a profeta, a ninguém, a anjos, a ninguém. Apenas Ele e o Filho e o Espírito sabem. Mistérios de Deus. Ou seja, Deus permite o mal no mundo, não com o propósito de que o mal permaneça no mundo. Ou seja, Deus sempre interviu no mundo. Quer ver uma intervenção de Deus no mundo contra o mal? Jesus. O camarada era um assassino, o camarada era um traficante, a mulher era uma prostituta, e ele foi lá e a converteu. Tirou o mal do mundo. Aleluia. Agora, eu estou indo, detalhe, eu estou indo no ponto da conversão, que Deus transforma assassinos em pregadores, prostitutas em missionárias. Ele transforma a escória da sociedade num pregador. Olha você, eu não consigo parar de fofocar. Eu não consigo tirar esse orgulho de dentro de mim. Deus, me tira esse orgulho. A conversão está longe, viu? Porque se Deus manifesta graça e misericórdia a redimir um assassino, um ceifador de vida, qual é o seu problema para se converter mesmo? Glória a Deus. Você sabe que eu sou um cara bem sincero com a igreja. Você sabe o meu medo de Deus estar no meio da igreja, operando e atuante? É que Ele sabe que você pode não ser salvo. Aleluia. Essa é uma questão. Eu conversando com a irmã lá, e ela na Assembleia. E aí nós conversando, aí ela, não, porque as obras dizem que eu sou salvo. Você é salvo, você hoje. Vem as coisas de céu e de inferno. Acabou o debate. Acabou o assunto. Eu fiz coisas mais dignas de inferno do que de céu, mas eu não vou para o céu por causa das minhas obras. As minhas obras refletem o céu. Porque quem é salvo não anda, não fala, não se expressa, não faz as coisas de alguém condenado. Só pelo menos assim. Pessoa, um advogado, camarada, né? Aí ele está ali. O que é que você espera de um advogado? Que ele haja como um advogado. Mas ele age como um malandro. Rouba. Assalta. Oxe. Mas ele não é advogado?
Você sabe qual é o problema de você saber a verdade sobre Cristo? Aleluia. 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 Você sabe qual é o problema de você saber qual é a verdade sobre Cristo? Você não quer. Você sabe por quê? Porque qual é o seu problema para se converter? É porque eu preciso mudar muito. Imagina um traficante, o que é que ele precisa mudar? Uma prostituta, que ela tem a prática constante de se deitar com vários homens todos os dias. Ela precisa mudar o quê? Qual é o seu problema? Aleluia. Glória a Deus. Medo da igreja moderna é que ela está sendo conduzida ao inferno, porque para ela a conversão é ela não pensar, não fofocar, não mentir, não ser orgulhoso, não ser soberbo, não ser ignorante. Isso é a raspa da raspa que você deve praticar. Mas olha a dificuldade que a igreja moderna tem de praticar. A igreja moderna ela é assim, ela ama Cristo. Ela quer converter um traficante, ela quer converter as pessoas, mas ela não se converteu. Jesus disse: do que adianta você salvar o mundo inteiro e perder a sua alma? Glória a Deus. Eu vou contar um testemunho. O senhor sabe que o meu ouvido é ouvido que nem povo de tuberculoso. O pessoal está lá longe, eu estou escutando. Eu ouvi de tuberculoso. E aí o camarada está falando: rapaz, eu tô aqui na droga, meu irmão. Eu tô fumando crack, velho. Mas aí eu tenho um lugar ali que eu tô querendo ir lá, mas não posso entrar lá, meu irmão. Por quê? Porque lá tem uns caras pregando lá. E esses caras foi eu que ganhei para Cristo. Aleluia. Moral da história: do que adianta você salvar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia. Do que adianta ele ter ido lá, pregou, salvou e agora ele voltou para o lamaçal, ele voltou para o Lodebar. Tem gente que vai dizer assim: não, ele pregou agora para que quando ele cair Deus fortalece. Fortalece não, meu filho. É decisão. Vida com Cristo é decisão. Não é, não, ele caiu lá, mas as obras que ele fez lá não conta não, meu filho. Acorde. Acorde. Glória a Deus. As suas obras do passado só contam para Deus quando você se põe de pé. Ele, Ezequiel, está prostrado e diz: se eu só vou falar com você se você se põe de pé. E quando você continua prostrado, eu não falo. Aleluia. A igreja moderna, ela tende: eu evangelizo hoje, eu prego hoje, eu não prego hoje, para quando eu cair lá na frente, Deus tem misericórdia e mandar alguém para me salvar. Acorde. Acorde. Se você faz as coisas com um sentimento no seu coração, Deus já sabia. É por isso que você não se levantou ainda. Aleluia. Porque a Bíblia diz: antes que você venha falar, manusear, pecar contra ele já sabe que você vai pecar. Glória a Aleluia. Ele Deus. já sabe. Então cuidado. Eu ganhei 10 almas para Jesus, mas hoje eu estou desviado. E daí? Vai por cima do mesmo jeito. Aleluia. A diferença entre você ser homem de Deus e ser usado por Deus. Deus fez uma jumenta falar, porque não pode usar você. Aleluia. Uma vez eu estava no trabalho, e aí logo no começo da minha caminhada com Cristo, eu era cristão, mas ainda Glória tinha a umas Deus. raspinhas do mundo, sabe? E aí o camarada, um homossexual, falou um negócio assim de Deus: Deus é soberano, é poderoso. Ele disse: Deus acabou de usar a jumenta de Balaão. Assim com ele, né? Aí ele não entende, porque ele não lê Bíblia, então ele não entendeu, então glória a Deus. Mas quem era cristão ali entendeu. Deus usou um incrédulo, ele é espírita, e Deus usou um incrédulo para manifestar a sua soberania. Aleluia. Glória a Deus. Cuidado. Talvez você é crente, Deus está usando isso para lhe constranger. Você não é crente? Olha, eu digo no meio da minha caminhada eu era fogo. Olha, só o sangue. Aí eu fazia as coisas erradas. E você não é crente? Eita, Jesus. Sabe o que eu dizia? Não endureci o coração. Eu dizia: obrigado, Jesus. Porque o Senhor, quando o Senhor me exorta, é porque o Senhor ainda tem negócio comigo. Eu ficaria triste se o Senhor não me exortasse. Aí, vou contar só uma. Aí o camarada tá lá, aí pegaram a Coca-Cola lá e trouxeram, turma todo mundo. Aí
Não tinha nenhum crente na época, né? Só eu. Aí eu... Eita. Só tomei um gole. Ei, você não é crente, tá tomando Coca-Cola roubada. Você está entendendo? O problema da nossa conversão é que nós queremos salvar o maconheiro. Eu vou pregar para o maconheiro, ele vai se converter. O traficante, o prostituto, para quem está perdido. E vocês, já se converteu? Não, estou esperando aí Deus trabalhar. Ixi, vai demorar, viu? Aleluia. Se você já está no Evangelho há 5, 10, 15, 2 e ainda não se converteu, ainda está naquele processo de Deus está trabalhando. Cuidado, viu? Tu bata a caçuleta, não dá tempo não. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu já vou nas madrugadas, meu Deus. Eu sei que pode acontecer um dia de lá pra cá e matar o pastor. Já vai preparando essa carniça para salvar, Jesus. Porque eu saio, mas eu não sei se eu volto. Aleluia. Glória a Deus. O que a gente encontra aí de madrugada não é brinquedo não, irmão. Às vezes eu tô ali no terminal, tô chegando no terminal e pá, pá, pá. Quando é que ocorreu? Ai, Jesus, salva aí, salva aí, salva aí. Você vai deixar pra chamar o nome de Deus no outro momento? Sinto muito, filho. Aleluia. Não vai nessa não. O camarada era maconheiro, eu fiz a oração e ele se converteu. Não é bem assim não, viu? Cuidado com isso. Cuidado. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então, peraí. Eu saí da igreja, estava na presença, saí, levei um tiro, morri, vou pro céu, porque... Não é assim não, porque eu fiz a Deus, eu me arrependi, assim não. Na hora seu coração é sondado pelo Espírito. E se ele não encontrou sinceridade ali, já era. Aí você, já fiz a oração, pode me buscar, Jesus. Ela veio. Você veio, caminha. Onde é que você vai? Ainda é Jesus não, é? Mas disseram lá quando era bíblia, disseram só fazer essa oração. E é palavra mágica, é? Sem salabim, vá nessa. Sem santidade, ninguém verá Deus. Aleluia. Então, quem vai? Aquele que vive na constância. Pastor, cristão pega e como pega. Aí vai estar lá lendo o processo, Deus quebrando, e tá doendo, Deus tome, quebra daqui, quebra dali. Morreu. Vai pro céu, vai, sim, por que não? Eu estava no processo de santificação, ninguém chega à perfeita varonilidade de santo. Aleluia. Glória a Deus. É o processo. Agora, quem não quer nada, aí vem a varinha de condão. Olha, aí é fácil, hein? Seria fácil, não? Cuidado. Olha, bora. Ou seja, os mistérios de Deus serão revelados. Verso 7. Aleluia. O anjo, a sétima trombeta, as 7 taças da ira de Deus, os 7 flagelos. Você percebeu algo ou foi só eu? Veja que depois dos 7 selos, acabou. Só vem número 7. Porque é o número de Deus. O homem não opera aí. Aí não tem poder de Satanás, aí não tem poder de ninguém. É Deus operando. O número 7, as pessoas dizem, o número 7 é o número de azar. É o número de Deus. Ele opera. No sétimo dia Deus descansou. É o número de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Veja que na 6ª trombeta ele matou os homens, porque é número de homem. No 6º dia Deus criou o homem. Ou seja, veja que 7 anjos, 7 trombetas, 7 flagelos são períodos. São tempo. É uma distância de tempo. Veja que depois da 6ª trombeta teve um tempo até a 7ª. Ou seja, olha aí no versículo 10 ali, no capítulo 10. Aleluia. Verso 7. Glória a Deus. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos. Ou seja, quando chegar o tempo, o dia, a hora exata, tudo acontecerá. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, para que vós não sejais pegos de surpresa. Aleluia. Verso 8 e 9. Ou seja,
Agora é o livrinho. Aleluia. Volta lá pro livrinho. Aleluia. Amém? Amém. Ou seja, que livrinho é esse? Ou seja, tem um livro e uma pergunta. Ou seja, lá no capítulo 5 de Apocalipse, veja que tem alguém com um livro na mão. E esse livro ninguém é digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de abrir esse livro. Então o anjo chorou muito. Então João chorou muito. E eis que o leão da tribo de Judá, o da raiz de Davi, aquele que venceu. Ou seja, ele abriu o livro. Glória a Deus. Com uma pergunta que ninguém responde. Ou seja, quem é digno de abrir esse livro? Ninguém. Ninguém. Mas ninguém foi digno. Mas o Cristo, o leão, o cordeiro e esse livrinho. Ou seja, esse livrinho não é o rolo da história. É uma parte desse momento. Lembra do livro lá? Na mão do cordeiro? Aquele livro é o rolo por inteiro. Aqui, esse livrinho é um pedaço daquele livro. Ou seja, é uma parte desse momento. Ou seja, dizem que esse livro é o Evangelho. E pode ser. Ou seja, veja no verso 9 que ele come o Evangelho. Veja que ele come esse livro. Ele se alimenta desse livro. Na Bíblia, a palavra de Deus ela tem referência de pão, alimento, sustento. Ou seja, e depois que se alimenta desse livro, ele vai e profetiza, prega. Pode ser o Evangelho, ou seja, o Evangelho com os desígnios daquele momento. Ou seja, lá em Mateus 24 tem uma referência sobre esse livro. Lá, Mateus 24, Aleluia. para você entender. Aqui mata a cobra e mostra a cobra. Não gosto de negócio de enrolação não. Mateus 24, versículo 15. Amém? Assim quando vocês vierem. Assim quando vocês vierem, ó sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no telhado da sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pagar seu manto. Ou seja, quão terríveis serão aqueles dias, as grávidas que estiverem amamentando. Ou seja, preste atenção. Jesus ele vai dar uma referência do Apocalipse em esse livrinho. Ou seja, o Evangelho ele causa paz. Causa paz o Evangelho? O Evangelho causa união? Causa? Mas no mundo ela foi. O Evangelho ele é pregado ao mundo. A igreja não precisa pregar o Evangelho não. Você já sabe o Evangelho, sabe não? Então, o Evangelho, veja que ele vai mandar profetizar às nações, a povos, reis. Ou seja, ao mundo, a referência de mundo. O Evangelho traz união? Não. Jesus vai dizer em Mateus 10:35 que eu vim para trazer divisão. Vou botar a nora contra a sogra, o filho contra o pai contra o filho. Por quê? Porque esse Evangelho, quando ele é pregado, veja que as pessoas recebem o Evangelho, ele parece ser doce. Quando lhe pregaram o Evangelho, como era o Evangelho? Ah, Deus é bom. Você estava na igreja todo dia, louvava, eita Deus bom, lia a palavra. Ei, irmão, vai ter um culto ali, você vai, eu vou. Ei, irmão, vai ter um culto não, vai ter uma visita no irmão, vai ter pregação do Evangelho, vai, eu vou. Aos primeiros momentos parece doce. Mas ele está sendo doce para você hoje?
Já tem tempo de evangelho? Amém. Ele é amargo. Sabe por que é amargo? Ou não é o evangelho, não é a palavra de Deus que é amarga, é a sua boca que está amarga. É a sua boca que não consegue sentir a doçura do evangelho. Quando foi a última vez que você está lendo a Bíblia, né? E aí entrou pela via dolorosa e viu quando Cristo foi açoitado e você derramou uma lágrima? Nunca mais, né? Tem tempo, né? Quando foi a última vez que você, lendo a Bíblia, e aí tropeçou que Cristo morreu, um Deus teve que morrer. Da cruz não saiu o brado, eu te amo. Da cruz saiu o brado, eu precisei matar o meu filho, porque vocês são depravados, maus. Porque se dependesse de vocês, vocês iam ao inferno. Ah, da cruz saiu a voz de amor de Deus pelo mundo, vá nessa. Quando Deus resolveu amar o mundo, não é porque nós merecíamos, é porque Ele quis. Quando Deus resolveu nos salvar, nós não merecemos, Ele quis. Ele encontrou em si mesmo amor suficiente para isso. Você não merece. Olha a sua vida com Deus. Olha o quanto você ama a Deus. Olha o quanto você ama. Aleluia. Meça aí o seu nível de amor com Deus. Sabe o que Jesus vai dizer? Jesus parece um Deus. Jesus parece um Deus que não existe. O que Ele vai dizer? Ei, quer me seguir? Quer? Quer? Você ama mais quem? Seu pai ou eu? Meu pai, então não é digno de mim. Você ama mais quem? Sua mãe ou a mim? Minha mãe, você não é digno de mim. Você ama quem? Seus filhos ou a mim? Meus filhos, você não é digno de mim. Aleluia. Você sabe por quê? Porque nós temos uma visão de que Deus ele apenas vai fazer o que é bom. E é. Por quê? Ainda que você morra com câncer, se você for salvo, quer mais o quê? Você nasceu condenado ao inferno. Mas eu sou tão bom aos seus olhos, né? Fariseu, né? Ou seja, esse livrinho pode ser o Evangelho, mas não tem uma referência do Evangelho. Pela descrição, eu ouso dizer que é o Evangelho. Veja o que ele vai dizer aí, ó. Volta lá no Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verso 9. Assim que me aproximei do anjo, lhe pedi que ele desse o livrinho. Ele me disse: pega, coma. Você tem se alimentar? Você tem comido do Evangelho? Você tem se alimentado dele? Tem, pastor, eu tenho lido. Você sabe como é que eu sei? Você sabe como é que eu sei se você tem vida de oração? Chama você para orar aqui. Eu vou saber se você tem vida de oração. Como? Seu mais ou menos assim. Se eu mandar você descrever seu melhor amigo, você vai saber descrever aí. Ele é narigudo, é cabeludo, tem as pernas finas, a coxa magra. Você vai saber descrever. Porque você tem intimidade com o seu Deus. Né, Thaís? Você tem intimidade com o seu Deus. Mas se você não tem intimidade com o seu Deus, você não vai ter nada para falar sobre ele. É você que vai pregar hoje. Ai, vou morrer. Quem tem intimidade com o Evangelho, com Deus, não tem, não. Nem que ele seja, não sei pregar, não, pastor. Mas vou ler aqui um capítulo da Bíblia todinho. Você pregou? Aleluia. Glória a Deus. Você pregou? Eu achei engraçado, Ruth, quando era os primeiros dias que ela veio aqui na igreja, eu fiz ela participar do discipulado com Fabiana, Jorginho, Eric, Thaís. E passei uma questão que ela não tinha nada a entender. Aí ela trouxe: você respondeu? Respondi. O que você fez? Escrevi os versículos. Ou seja, a debilidade, a falta de conhecimento não é motivo. Não é motivo. Ou seja, conhecimento se adquire com a aprendizagem. Aleluia.
Eu duvido aqui uns que vêm ouvindo a palavra desde os 2 anos e quase meio que a CCP foi aberta. Será que tem paciência de assistir mais qualquer pregação? Ixi! Qualquer louvor? Duvido. Fica agoniado. Ixi, vai terminar essa palavra, né? Porque ele vai dizer: coma, se alimente desse evangelho. Não lembro mais. Aleluia. Ou seja, ele será amargo ao seu estômago. Veja que ele fez uma ordem diferente. Por quê? Primeiro você come, depois ele vai para o estômago, né? Não, ele já vai dizer logo: olha, detalhe, quando esse evangelho chegar no seu estômago, ele vai amargar. Você já viu alguém sentir sabor do estômago? Você está entendendo por que é o evangelho? Você está entendendo por que é o evangelho? Porque quando você come, a comida leva um tempo até chegar no seu estômago. Durante esse caminho, Glória a Deus. durante esse caminho, há um percurso a correr. Quando você se alimenta do evangelho, qual o percurso que o evangelho corre na sua vida? Porque, veja que ele vai dizer, ó, ele será amargo. Ele será amargo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia, amém? Veja que esse livro, quando você se alimentar dele, ele vai ser amargo no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Ou seja, peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e ele me pareceu doce em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Aleluia. Aleluia. Primeiro sintoma que você está se alimentando do evangelho, você tem vontade de pregar. Lembra que você não tem mais vontade de pregar? Lembra que você não tem mais inspiração do Espírito Santo? Você está sentindo isso? Lembra que o Espírito Santo ele não fala mais com você. Veja que você tem prelúdio com o Espírito. Como? Eu levei um livramento assim. O Espírito Santo me deu livramento, eu paguei isso. O Espírito Santo me deu livramento, eu fiz aquilo. Eu consegui concluir isso. Eu consegui fazer aquilo. Mas e a sua salvação? Aleluia. O Espírito Santo não fala mais de salvação com você, né? Tá difícil. Você sabe por quê? Porque não é o Espírito Santo que está falando com você. Deus, pastor, quem é? E eu sei. Aleluia. Porque o Espírito Santo está preocupado com a sua vida física. Quando o Espírito Santo está preocupado com a sua vida física, ele faz você atravessar a parede para lhe livrar dos inimigos. Ele faz você atravessar grades, que nem Pedro, para que você não seja morto. A sua vida física, você vai colher o que plantou. Mas na sua vida espiritual é o contrário. É o contrário. Na sua vida espiritual, se você não colhe do Espírito, se você não busca do Espírito, não tem nada para oferecer. O que você tem para oferecer? De evangelho. Eu tenho o quê? Eu vou para a igreja, sei. E aí? Os Budas também vão para as igrejas deles. Estou falando que ele está dizendo aqui: coma o evangelho, e aquele que coma o evangelho, profetize, pregue, Aleluia. anuncie. Aleluia. Sabe por que não tem anunciado? Não tem se alimentado do evangelho. Está vivendo da glória do passado.
Ah, no passado eu fiz. No passado eu pisei na cabeça do diabo. Agora ele está pisando na sua. Só tem um problema. Quando você pisou na cabeça do diabo, você estava sendo enganado. Mas Satanás pisa na cabeça de crente, né? Pisa que é bonitinho. Vacila com o diabo. Ele está só procurando um motivo para lhe derribar. Profetize, pregue, anuncie. Ou seja, muitos não conhecem a Bíblia. Porque muitos pensam assim, para quê? Para que conhecer a Bíblia? Para você pregar às nações, todos os povos. Ou seja, o trabalho da igreja continua. Levante-se enquanto é tempo. Levante-se enquanto é tempo. O tempo está acabando. E você não vai poder dizer que Deus não lhe deu oportunidade. Você não vai poder reclamar de Deus que Deus não lhe concedeu graça e misericórdia. Você não vai reclamar de Deus que Ele não lhe concedeu chance. Você está tendo mais uma chance hoje. Então, faça a sua parte. Aleluia. O trabalho da igreja continua. O trabalho do ministério continua. O trabalho de vocês como cristão continua. Não pare. Glória a Deus. Não olhe quem fica pelo caminho. Avance. Avance. A palavra é avance. Você sabe por quê? Porque o que vai ter de gente se arrependendo. A Bíblia diz que será um dia tão terrível que vai ser pranto, choro e ranger de dentro. Um dia eu ainda vou pregar sobre esses 3 sintomas do dia da vida do Senhor. Choro, pranto, agonia, terror e ranger de dentro. Busque a Deus, irmãos, enquanto é tempo. Aleluia. Ele nos concede mais uma noite, mais uma oportunidade. O arco-íris de Deus está brilhando mais uma vez. Aleluia. Aproveite. É a aliança de Deus, dizendo que você não vai morrer se você se voltar para Ele. Amém? Amém.